E aí, tudo bem? Muito boas-vindas a mais uma aula do nosso curso ICMS 360 graus. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito obrigado por se conectar. Vamos dando prosseguimento aqui no estudo da substituição tributária, mais especificamente da substituição tributária para frente, a substituição tributária relativa às operações subsequentes, quando eu tenho retenção antecipada do imposto, tema que desenvolvemos na aula passada. Nesta aula, nós vamos trabalhar a base de cálculo da ST. E aí, quando eu falo em base de cálculo da ST, nossa aula aí de número 43, eu tenho o artigo 8º e diversos parágrafos da Lei Candir, da Lei Complementar 87/96, é o dispositivo, ou são os dispositivos que tratam da base de cálculo da ST, da substituição tributária. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que quando houver preço oficial, tá? Preço tabelado, preço divulgado por órgãos oficiais, esta vai ser a base de cálculo. Tá aqui, base de cálculo é igual preço único ou máximo, fixado pelo órgão competente. Então, leia-se preço oficial. Essa possibilidade é lá de 1996, com a consolidação do nosso sistema de livre concorrência, fica cada vez mais difícil termos essa situação. Hoje nós não temos preços que são fixados por órgão oficial competente, tá? Nós não temos preços tabelados no Brasil. Então é muito improvável que nós tenhamos a utilização dessa base de cálculo. Agora ela é prioridade. Vamos imaginar que hoje nós tenhamos lá que um determinado produto, vamos imaginar televisor. Televisor passa a ter um preço tabelado. A situação é simples. A base de cálculo vai ser o preço de tabela oficial. Arroz e feijão. Base de cálculo vai ser o preço da tabela oficial, caso sejam tributados pela ST. Tá bom? Agora, nós temos a possibilidade, tá? Isso aqui então, ó. Quando houver, será a base de cálculo. Quando houver, será a base de cálculo. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, base de cálculo é igual preço final ao consumidor, o PFC. Esse preço final ao consumidor, ele é sugerido pelo fabricante ou importador. Preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador. Então você pega lá, por exemplo, a base de cálculo da ST do cigarro. Você vai ver lá que é o preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, que vai ser a base de cálculo relativa a esse tipo de produto, a esse tipo de mercadoria. Tá? Então, aqui, a base de cálculo vai ser o preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador. Você vai ter isso em bebidas também. Então, você pega lá o refrigerante Coca-Cola, tá? De 2 litros, PET 2 litros. O preço sugerido pelo fabricante é R$ 7,80. Que preço? Ao consumidor. Ao consumidor final. Então essa vai ser a base de cálculo da ST. Quando sair da indústria o refrigerante, a indústria vai recolher sobre R$ 7,80. Ah, mas a indústria está vendendo por R$ 4,00. Não importa. O recolhimento é sobre R$ 7,80 porque é sobre o valor que vai chegar final ao consumidor, para que se contemple as etapas futuras. Só para não ficar dúvida. Está aqui o fabricante. Sai do fabricante, vamos imaginar aqui, por R$ 3,50. Aí vai para um atacadista, um distribuidor, que vai mandar para o varejista por R$ 5,20.
E, por sua vez, o varejista vai revender por R$ 7,80. R$ 7,80 é o preço final ao consumidor. Isso é o que sugere o fabricante. Significa que vai vender por esse valor? Não, na prática pode ser por mais ou menos, e isso traz algumas questões que a gente vai ver na próxima aula. Mas nesse momento eu quero que você entenda como que é a base de cálculo. Essa é a sugerida, R$ 7,80 ao consumidor final. Quando eu cobro o ICMS em cima desse 7,80 e digo que o fabricante tem que fazer o pagamento, eu estou fazendo a antecipação. Ele está pagando sobre os 7,80 e os 7,80, tá? E sobre os 5,20 do atacadista. Sobre os 7,80 está sendo tributado o preço dele, o do atacadista e o preço final ao consumidor. Perfeito? Outra possibilidade. Detalhe. Isso aqui vai ser essa base de cálculo quando estiver na lei. A legislação vai ter que prever que a base de cálculo da ST é essa, tá? Isso tem que ter essa previsão legislativa. Ó, a base de cálculo da ST é o preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador. Outra possível base de cálculo, essa foi a número 2. Número 3. Base de cálculo é igual. Essa é a base de cálculo, regra geral. Se não for preço tabelado, se a lei não falar diferente, a base de cálculo é isso. Ó. É o valor da operação, acrescento seguro, frete, outros encargos, e somo o MVA, a margem de valor agregado. O que significa isso? Eu vou pegar o valor lá no substituto, exemplo, na indústria, e vou verificar quanto de percentual de margem de valor agregado vai ter até chegar ao consumidor final. Quanto de lucro vai ter o produto até ele chegar ao consumidor final. E aí eu vou jogar um percentual. Então imagina que um produto, na operação do fabricante é 100. E chega lá no consumidor final, quando chegar no consumidor final, isso é no fabricante, tá? Fabricante igual a 100. Quando chegar no consumidor final, o produto é vendido por 176. Então ele saiu 76% a mais. O MVA é 76%. Eu vou somar o valor da operação própria, seguro, frete, outros encargos, vou jogar o percentual de MVA e vou achar a base de cálculo da ST, que contempla o recolhimento do imposto próprio e do imposto ST. Perfeito? Excelente. Aqui também depende de previsão de lei, tá? Então tem que a lei prever que a base de cálculo... aqui não. Aqui é quando não tiver previsão de lei. Isso aqui é a regra geral. Tá? A lei não prevendo nada, a base de cálculo vai ser isso. Se a lei não prevê que é o preço final ao consumidor, a base de cálculo vai ser isso aqui. Se não tiver preço oficial também, né? Tem a questão do preço oficial. Não tendo preço oficial, não tendo preço sugerido pelo fabricante ou importador, não tendo um outro preço que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, a quarta opção, vai ser a base de cálculo pelo MVA. E por fim, a quarta possibilidade, essa sim também depende de lei, em que a base de cálculo vai ser o preço médio ponderado a consumidor final, PMPF. Alan, qual a diferença do preço final ao consumidor e do PMPF? Bom, o preço final ao consumidor, ele é sugerido pelo fabricante ou importador, lembra disso? Esse aqui não. Esse aqui são feitas pesquisas de mercado. Uma vez, eu participei de uma operação no estado de São Paulo em que a fiscalização visitou todos os postos de combustíveis do estado em um único dia, para pegar os preços e verificar se estava correto o levantamento do PMPF. Tá?
Fizemos isso num belo dia lá, numa bela tarde de domingo não, de segunda. Fizemos isso, visitamos todos, passamos o dia todo lá, fiscalização. Movimentou quase a fiscalização inteira para fazer essa verificação. Aí é o preço médio ponderado a consumidor final, é pela média ponderada que eu vou estabelecer a base de cálculo da ST. Tudo bem? Ótimo! Bom, então recapitulando, a regra geral é o MVA, mas se a lei disser que é PMPF ou preço PMPF ou preço final ao consumidor, vai ser PMPF ou preço final ao consumidor. E se tiver preço tabelado, preço único ou máximo, fixado pelo órgão competente, aí vai ser esse. Então, o preço tabelado, fixado pelo órgão competente, prevalece. Não tendo ele, o normal é ir para o MVA. Tá? Ah, mas o MVA é sempre? Não. Pode ser que a lei estabeleça preço final ao consumidor ou preço médio ponderado final ao consumidor, PMPF. Tudo bem? Sossegado? Ótimo! Então, com isso, a gente vai dar uma esmiuçada, porque isso aqui, ó, é divulgado na legislação tributária, tá? Isso aqui é divulgado, esse preço, quando é o contribuinte calcula, é a fazenda que vai divulgar isso. Esse último aqui é divulgado. Então sempre vai ter um ato normativo divulgado. Divulgando isso. Sempre vai ter um ato normativo. Agora, aqui, ó, nessa base de cálculo aqui, número 3, o que se divulga é o MVA. O resto, eu vou pegar operação por operação e levantar. Qual o valor da operação, qual o seguro, tudo bem? E aí a gente faz a base de cálculo da ST. Quando é o MVA. Que são aquelas parcelas. Eu vou pegar o valor da operação ou prestação, que é o preço próprio. É o que serve para calcular também o ICMS próprio. Eu vou pegar o frete. Está aqui o frete. Eu vou pegar o seguro. Eu vou pegar outros encargos cobrados. O frete, inclusive, FOB. Como assim, Alan? O frete pode ser CIF e FOB. CIF, o vendedor se responsabiliza. FOB fica por conta do comprador. O frete FOB não entra na base de cálculo. Porque só entra na base de cálculo do ICMS o frete que eu cobro do meu cliente. Não é isso que a gente aprendeu lá em base de cálculo? Então, quando que o frete entra na base de cálculo? Quando o vendedor cobra do adquirente o frete. Quando o frete é por conta do vendedor, por sua conta de ordem, ele cobra do cliente. Eu te vendi um produto e eu cobro para te entregar. Aí o frete entra na base de cálculo do ICMS. Esse frete que eu cobro é o CIF. Costs, Insurance, Freight. Ou seja, custos, seguro e frete. Eu estou cobrando meu cliente, então vai entrar na base de cálculo do meu ICMS a pagar. Acontece que você vai observar, tá, que o frete FOB, que é aquele que eu não vou cobrar, não vou responsabilizar o destinatário, que é por conta do... Aliás, esse é o FOTCIF. O frete FOB, que é aquele que vai ficar por conta do destinatário, CIF é pelo remetente. FOB pelo destinatário. Tá? Esse aqui vai na base de cálculo do ICMS. Esse aqui não. Só que quando eu falo de ST, todo o frete vai entrar, inclusive o FOB. Então esse FOB vai na base de cálculo da ST. O CIF também.
Mas o FOB, que não entra na base de cálculo do ICMS normal, do próprio, no substituição tributária ele entra na base de cálculo. Perfeito? Também vão entrar, aí depois vem a margem de valor agregado, que é aquele percentual que inclui até o lucro relativo às operações ou prestações subsequentes. E aí é claro que isso é divulgado também pela Secretaria Estadual da Fazenda. Qual é a margem de valor agregado, o MVA. Mas vamos olhar como é que fica isso na matemática, porque é um cálculo, é uma soma. Vamos ver exemplo numérico? Vamos lá. Então vou trazer na telinha aqui para você uma operação de R$10.000 com IPI de 1.000, frete FOB de 2.000. E aí ele quer saber, o examinador, a base de cálculo da ST. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos. Então primeiro eu vou ver a operação própria, para eu chegar na ST. Então a operação própria não é 10.000? 10.000, tá aqui. Aí o que eu faço? Eu pego esses 10.000, tá, de operação própria, e acrescento, para achar a base de cálculo da ST, os 3.000 de frete e tributos, no caso IPI. Joguei os 3.000 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou achar 13.000 de base de cálculo da ST. Que vamos imaginar que eu tenho um valor agregado de 20%, que é o valor agregado, margem de valor agregado. O nosso MVA. Então, eu vou chegar a 2.600 da base de cálculo da substituição tributária. Não é isso? Então, a substituição tributária eu não calculo em cima do valor do ICMS da operação própria. Eu tenho que pegar o ICMS final, incluindo tudo que tem que incluir. Então, eu jogo ali 2.600, tá? Por quê? Porque 2.600 é a margem de valor agregado, tá? A margem de valor agregado igual a 20%. 20% de 13.000. Por que não de 10.000? Porque eu tenho que incluir frete, seguro, etc. Então eu vou chegar no MVA de 2.600. Esse não é o imposto a pagar. Essa é a margem de valor agregado, os 20% que eu tenho que acrescentar na base de cálculo. Ah, é assim, Alan? É. E aí a minha base de cálculo da ST, deixa eu apagar aqui, ela inclui os 13.000 mais os 2.600, que vai dar 15.600. É o preço esperado de varejo. É o preço esperado de varejo. Tudo bem? Então, a base de cálculo, 15.600. Vou trazer um outro exemplo aqui para você, aprofundando isso. Naquele mesmo caso, o preço de fábrica foi 10.000. Seguro frete 3.000, tudo bem? Qual que é a margem de valor agregado? 20%. Se é 20%, vai para quanto aqui de margem de valor agregado? 2.600, que vimos lá atrás. Então, 13 vira 2.600 de agregado. Então, eu vou ter que somar os 13 com os 2.600, os 2.600, e vou achar a base de cálculo da ST, que basicamente é o preço de varejo. É o preço que vai chegar lá no consumidor final. E aí, basta eu calcular o tributo devido. Vamos imaginar que é um estado que tem alíquota de 18%. Eu vou multiplicar, vou achar 2.808 de ICMS-ST, que é os 15.600 da base de cálculo vezes 18% de alíquota. A partir daí, eu vou pegar o meu ICMS próprio, 18%,
e vou tirar aqui do meu recolhimento de ST. Então, 18% de 10 mil, que é a base de cálculo da operação própria, vai me dar o meu ICMS próprio, que está embutido dentro dos 2.808 do ICMS ST. Ah, está embutido dentro dos 2.808 do ICMS ST? Tá. Então, eu vou achar o ICMS a ser retido por ST, que vai ser o total aqui, ó, menos o próprio. Então, eu vou reter por ST 1.008. 2.808 menos 1.800. A retenção de ST vai ser de R$ 1.008 a título de ICMS ST. Dúvidas aqui? Tranquilo? Então essa é a base de cálculo da ST. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, até porque é um assunto mais árduo, que envolve cálculos, vai lá dar uma olhadinha no material em PDF junto, né, a este módulo, as aulas deste módulo, que faz parte do nosso bônus, e você vai conseguir se aprofundar nesse assunto com as considerações em texto em PDF. Fico por aqui, por hoje, mas em breve teremos uma aula para falar do ressarcimento de ST. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.